Bom dia, luz do dia! Mais um dia que chegamos. Hoje é quinta-feira. Nossa semana já está, ó, com o pezinho para o final, né? Já estamos começando a nos preparar aí lá para a nossa correção. Olha como a semaninha passou. Na graça de Deus, foi tudo muito bem, muito tranquilo, né? Como que estão todos? Passaram bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa aula então. Vamos fazer a nossa oração para o Papaizinho do Céu ficar bem pertinho do nosso coração. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Que nós tenhamos um lindo dia, tá bom? Então vamos começar. Nossa primeira aula hoje vai ser a aula de história. Então pode pegar o grupo 2 e o estojo e toda a atenção voltada para a professora, tá? Pega a atençãozinha aí, ó, guarda ela no bolso, deixa ela bem pertinho de vocês, para vocês prestarem bastante atenção naquilo que eu vou falar. Então, vamos abrir lá no capítulo de história, e em história nós estamos falando sobre as memórias, né? Quem lembra? O que é memória mesmo? A memória é tudo aquilo que está guardado, aquilo que já aconteceu conosco, né, ou com a nossa família, ou com determinado local, e está guardadinho na nossa cabeça ou no nosso coração, né? Então a história são as nossas lembranças, são os fatos, os acontecimentos que estão lá no passado. Então, aqui vocês vão abrir na página 214 e nós vamos continuar a falar sobre isso, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu marca-texto, vocês podem pegar o de vocês também, conforme for vocês usam comigo. Então, na página 214, vocês estão vendo uma foto. Essa foto, ela demonstra ser uma foto bem antiga, né? Percebe que essa foto está em preto e branco, que assim as vestimentas das pessoas estão diferentes do que é atualmente. Olha só aqui, ó, essa foto. Tá vendo? O microfone. Então a gente percebe que é uma história de algum tempo lá no passado. Então vamos ver o que está falando aqui para a gente, ó. O que é memória histórica? Olha o ponto de interrogação. Quando tem um ponto de interrogação, é sinal que é uma pergunta, né? Então, a memória histórica são todos os registros dos fatos do passado. As lembranças, elas podem ser registradas, né? E com a gente fazendo esse registro das lembranças, a gente vai sempre ter isso guardadinho, vai ser muito difícil da gente esquecer. Porque o que que acontece? Às vezes alguma coisa que está lá no passado, né, que já aconteceu há muito tempo, pode acontecer da nossa memória, deixar tão bem guardadinha, guardadinha, que a gente acaba, né, acaba passando, acaba não lembrando mais daquilo. Então é muito importante nós pegarmos algumas histórias ali do passado e fazer algum registro, aquilo que a gente acha importante, deixar registrado direitinho para que você não esqueça, para que sempre tenha acesso a esse acontecimento, tá? Então, ó, aqui na página 204 também está falando para a gente que é muito importante nós termos, né, os registros lá do passado, porque é através dele que a gente consegue saber o que aconteceu, a gente consegue comparar,
né? Observar se houve mudanças, se as coisas do jeito que era antes, como estava e como está agora. É a mesma análise que nós fizemos agora, ó. Quando nós começamos a aula que eu falei para vocês, olha, vamos observar essa figura. Parece ser uma foto de um tempo atrás. Então, realmente, aqui é um registro, ó. É um registro do que aconteceu lá naquele período, né? Que ficou marcado aqui como uma memória histórica, como um fato que já aconteceu lá no passado. Então vamos ver aqui nessa foto A que mostra para a gente, ó. É a greve geral ocorrida no Brasil no ano de 1917. Então, pessoal, nós estamos no ano de 2020. Esse acontecimento aqui foi registrado, foi tirada essa foto no ano de 1917. Olha quantos anos já se passaram. E se nós não tivéssemos essa memória histórica aqui, ó, se nós não tivéssemos esse registro, essa foto, será que nós teríamos acesso a essa informação? Dificilmente. Então a gente precisa ter, né? Precisa ser registrado, precisa ser escrito, fotografado, filmado, para que essa história aí ela fica sempre marcadinha ali no período que aconteceu, tá? Então, pessoal, só para vocês registrarem, a memória histórica são os registros dos fatos do passado, tá? Então, tudo que aconteceu lá no passado foi registrado, a gente vai conseguir ter acesso lá no futuro, e nós vamos chamar como memória histórica. E aí, na 215, está trazendo mais informação para a gente. Vamos ler junto comigo? Ó. A preservação da memória histórica é, portanto, uma forma de observar e comparar e comparação entre o passado e o presente. Vamos grifar? Ó. A preservação da memória histórica é uma forma de observação e comparação entre o passado e o presente. Então, foi o que eu falei para vocês, né? Se nós temos lá os registros do passado, escrito como era, foto que dá para a gente ver como era, a gente consegue fazer essa comparação, ver como era naquele tempo, como está agora, se houve mudança, se está diferente. Quem é que já pegou, de repente, um registro, né, de uma memória ali, o registro de fotografia? Pede para a mamãe mostrar para você as fotografias de quando você era um bebê. Pega uma foto sua hoje, se olha no espelho hoje. Você vai ver mudanças de como você era, de como você é? Com certeza. Então, por isso que é muito importante a gente ter essas memórias registradas. Porque você não tem uma foto nenhuma sua de como você era bebê, como que você vai poder fazer essa comparação? Então, é legal que a gente tenha todos esses registros aí, ou os mais importantes, ou alguns, né? Do atual momento ali que está vivendo. Porque quando chegar lá no futuro, aquilo que a gente viveu já está no passado. E a única forma que nós temos de acessar isso, ou é através das nossas lembranças, ou é através do nosso registro, tá? E aqui também fala assim, ó. Ao estudar os acontecimentos do passado, ficamos cientes das mudanças que aconteceram com a sociedade, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem ali um registro histórico, então a gente consegue saber que nem Monte Alto. Nós temos assim registros, fotos de como era a nossa cidade antigamente, se a gente pode comparar como é hoje. Então a gente vai vendo todas as mudanças, pelas roupas das pessoas, a gente vê uma foto ali do passado, a gente vê como que eram as vestimentas, e se comparar com hoje, vai ver toda a mudança. Então, olha que legal fazer essa comparação. E aqui nós temos alguns momentos, né? Alguns fatos que foram registrados, ó. Na figura C, nós temos o Cafu, que foi um capitão da seleção brasileira de futebol no ano de 2002. Então, eles registraram o momento que ele levantou a taça. Aqui, na D, nós temos
Ayrton Senna, comemorando uma vitória, né, uma de suas vitórias no ano de 1993. Vocês sabiam que esse moço aqui, o Ayrton Senna, ele não está vivo mais, ele já faleceu. E olha só, se nós não tivéssemos esse registro aqui do passado, não teria como vocês conhecerem, né, saberem quem foi o Ayrton Senna, tá vendo, ó? Essa vitória dele foi no ano de 1993, né? Então não teria mesmo como vocês saberem quem foi o Ayrton Senna se não tivesse esse registro aí. Então é muito importante nós termos a preservação desse nosso passado, dessa nossa história, saber o que aconteceu, como foi. Isso é cultura para nós, isso é uma informação que é muito valiosa e a gente precisa valorizar muito, não só toda a história assim da nossa cidade, do nosso Brasil ou do mundo, a história da nossa família. A gente tem que saber a história da nossa família, né? Como foram nossos ancestrais, nossos avós, ou os nossos pais quando eram crianças. É importante vocês terem acesso a esse tipo de memória, né? Como que era a família naquele período. Então é legal, tá? Pede para a mamãe, a vovó, trazer alguns relatos para vocês dessas memórias familiares, certo? E aí, depois disso, nós vamos para 216. Aqui tem um texto e vocês vão fazer a interpretação desse texto, tá? Lembrando que a professora sabe que vocês estão no processo de escrita, no processo de leitura, estão assim começando a ter um pouquinho mais de intimidade com a produção de texto. Então não precisa apavorar, tá? Não precisa ficar chateado. Se não tiver mesmo conseguindo, pode chamar um adulto, mas vamos tentar para ver se a gente entende o texto? Então vamos lá. Vamos ler o texto juntos, eu e vocês. A história das Copas. A Copa do Mundo de Futebol é um evento organizado pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, que mobiliza a grande maioria dos países do mundo. Sua primeira edição ocorreu em 1930, no Uruguai. Esse torneio será realizado a cada 4 anos. Não aconteceu em apenas 2 edições, 1942 e 1946, em razão da Segunda Guerra Mundial. O primeiro prêmio para a seleção vencedora da Copa do Mundo foi a Taça Jules Rimet, de acordo com o regulamento. Apenas a conquista do tricampeonato permitiria à nação vencedora levar o prêmio para casa, definitivamente. O Brasil, sendo vencedor pela terceira vez em 1970, foi contemplado com o prêmio, mas a taça foi roubada da sede da Confederação Brasileira de Futebol e nunca foi encontrada. Então, nós temos um texto aqui. Eu li com vocês, certo? Nós fizemos a primeira leitura de reconhecimento. Agora vocês vão fazer a segunda leitura, tá? Para vocês começarem a responder o texto aqui. Então, o que que faz? Se quiser pausar o vídeo para ler de novo, tudo bem. Se não ouve a minha explicação, depois lê de novo. A. Em que ano em que o país, em que ano e em que ano e em qual país ocorreu a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol? É para vocês inventarem isso, colocar em qualquer ano e qualquer país? Não, essa informação está no texto. É só procurar aqui, ó, tá? Tá aqui no texto, lê de novo. Acha onde está. Então vocês vão achar o ano que aconteceu a primeira Copa, né? E qual foi o país que aconteceu.
Acha aqui no texto e escreve para mim. Em 1970, pela primeira vez, um país recebeu um prêmio por vencer a Copa do Mundo. Qual era a condição para levar a taça para casa? Então, tá bom. Ó, aqui no texto está falando que no ano de 1970, está falando qual é o país que venceu a Copa por 3 vezes e acabou recebendo o prêmio, né? Que era a taça. Então, qual que foi as condições, quais eram, na verdade, as condições para que o país levasse essa taça para casa? Se ele jogasse já o campeonato e vencesse apenas uma vez, ele já levava para casa essa taça? Aí no texto está explicando que tinha que acontecer para que ele pudesse levar essa taça lá para o país dele. Dá uma lidinha no texto. Ai, não tô achando! Lê mais uma vez, lê devagarzinho, tenta ouvir, lê em voz alta, tenta ouvir o que você está falando, né? Para tentar entender. Se realmente mesmo assim não conseguiu, pode chamar a mamãe ou a vovó. C. Por que a Copa do Mundo deixou de ser realizada nos anos de 1942 e 1946? Então tá lá no texto também. Acha lá, ó, onde que está falando que no ano de 1942 e 1946 deixou de ser realizada. Por quê? O texto está falando. Lê que vocês vão encontrar, tá? Tenha calma, tenta fazer, vai dar tudo certo. Aí nós vamos para 217, que vai falar que vocês teriam que fazer em dupla, mas não vai ser. Então nós temos alguns personagens, né? Na verdade, algumas pessoas, alguns ícones, vamos dizer assim. Ah, e essas pessoas, elas foram muito importantes aí para a história. Nós temos uma memória histórica dessas pessoas aí. Então vocês vão lá no Google, vão colocar o nome dessas pessoas e vão pesquisar um pouquinho sobre o feito, né, de cada um deles e escrever. Então vamos lá, ó. Pesquise um feito, vou até grifar. Pesquise um feito histórico de cada um deles e depois escreva a cada um na linha da apostila, né? No espaço, aqui. Então, quem é esse? Esse aqui é o Pelé. O Pelé, ele foi né, muito importante para a história. Então, vai lá no Google, né? Fala lá com o Google assim, ó. Qual foi o feito histórico de Pelé? Então, vai aparecer. Aí você escreve alguma coisinha. Escrever muito? Não, alguma coisinha mesmo, porque não tem muito espaço. Aí nós temos aqui uma outra pessoa, se chama Juscelino Kubitschek. Vocês conhecem? Não, né? Então vai lá no Google, fala com o Google. Quais foram os feitos históricos de Juscelino Kubitschek? Vai aparecer. Escreve alguma coisinha aqui. Olha esse aqui, ó. Cândido Portinari. Vai lá no Google. Quais foram os feitos históricos de Cândido Portinari? Aí vocês vão também ler, né, ver quais foram os feitos, e aí vocês vão escrever. Nós temos aqui um outro personagem. A tia Dan tem um pouquinho de dificuldade de pronunciar o sobrenome dele, mas eu vou tentar. O nome dele é Oscar Niemeyer, tá? Acho que é isso, Niemeyer, tá bom? Então vamos ver Oscar Niemeyer aqui lá no Google. Então vocês vão escrever, de repente, para não se pronunciar tá estranho, escreve aqui o sobrenome dele. Acho que acredito que pronuncia assim, ó, Niemeyer, tá? Oscar Niemeyer. Acho que é isso. Vocês colocam lá no Google quais foram os feitos dele e escreve aqui, tá? Alguma coisinha também. Olha que legal. Essas pessoas que fazem parte da história, né? Tem toda uma memória histórica aí, vocês vão saber um pouquinho de cada um deles.
Por que que vocês vão saber? Porque tem um registro, foi registrado quais foram as contribuições, o que que essas pessoas fizeram. Então, através desse registro, né, dessas anotações, vocês vão conseguir aí saber um pouquinho de cada um, tá? Aí vocês vão compartilhar comigo que vocês vão me mandar a foto. E aí, nossa aula de história se encerra por hoje, certo? Então, um beijinho, até a nossa próxima disciplina.